Esse é o podcast do Jornal Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Che Guevara e a humanidade futura. Se quisermos expressar como aspiramos que sejam nossos combatentes revolucionários, nossos militantes, os nossos homens, devemos dizer sem vacilação de nenhuma classe, que sejamos como Che, frase de Fidel Castro. Texto de Alex Feitosa, do Rio Grande do Norte, e Renato Amaral, de Minas Gerais. Ernesto Guevara de Lacerna, o Che, viveu sua vida da maneira como ele pensava, conseguir acabar com a distância entre o que se fala e o que se faz. Em seu texto Socialismo e o Homem em Cuba, ele desmascara a propaganda burguesa de que o indivíduo é anulado no processo de construção da sociedade socialista. Para Che, é papel do indivíduo desde a preparação da tomada do poder até o desenvolvimento da nova sociedade e como, de maneira dialética, esse se realiza através da ação coletiva e social. Che defendia que em todos os países onde a opressão chegava a níveis insustentáveis, deve-se erguer a bandeira da rebelião. Foi dessa maneira que levou à vitória da Revolução Cubana, com o indivíduo cumprindo um papel determinante na medida em que expressava as necessidades coletivas. Nessa vanguarda, as ações que exigiam maiores riscos e responsabilidades eram determinantes para que um dirigente assumisse espaços de comando na guerrilha. O incentivo não era outro, senão o cumprimento do dever. Tal conduta expressa qualidades morais que também caracterizam o homem e a mulher novos. O desafio que se impõe é transformar o heroísmo, a abnegação, o sacrifício em algo cotidiano pertencente a uma conduta absorvida pelas massas. Che e o Ministério das Indústrias. Foi por conta disso que Ernesto Guevara assumiu o cargo de ministro das Indústrias do governo revolucionário. Durante todo o período em que esteve nessa tarefa, realizou grandes ações. Ele visitou os países socialistas da Europa para pedir apoio a Cuba e elaborou formas de desenvolver a economia do país dentro da teoria marxista. Che também pegava no pesado e contribuiu diretamente com os recordes na produção do corte de cana. Em seu primeiro dia como operador de máquinas colhedoras, Che alcançou, em apenas 9 horas de trabalho, 6.800 arrobas de cana. No segundo dia, durante 6 horas e 51 minutos, colheu 5.900 arrobas. Numa linha ascendente, no seu 14º dia de trabalho, alcançou o recorde de 22.000 arrobas em 12 horas. Assim, Che provava que o trabalho voluntário fazia diferença na produção de cana da ilha e que até o ministro deveria arregaçar as mangas e ir para o trabalho voluntário. Combater duramente as práticas do passado é ainda mais importante no período de transição, justamente porque ainda há relações mercantis e a lei do valor ainda atua em todas as esferas da sociedade, sendo essas a base material do individualismo e do egoísmo. Enquanto essa base material existir, ela será a fonte de reprodução da ideologia burguesa. A educação ideológica. Durante o processo revolucionário, o objetivo é fazer desaparecer os vícios da antiga sociedade. A educação atinge o indivíduo de forma direta e indireta, e esse se submete a um processo consciente de autoeducação. Em sua definição, o homem e a mulher novos estão em construção, são seres inacabados que a experiência concreta da revolução desenvolve sob os princípios revolucionários. Nesse sentido, Che levanta uma questão bem importante. Considerando outros países que viveram experiências de luta revolucionária, ele chega à conclusão que o incentivo material é insuficiente e que a educação política e ideológica deve ser a arma principal para combater a ideologia burguesa. Segundo Che, a base econômica, ou seja, a produção de mercadorias, sabota a consciência. Dar uma nova dimensão ao trabalho para que este deixe de ser um estorvo e se transforme em um meio de libertação e realização do ser humano. Transformar o trabalho em trincheiras de luta pela construção do bem comum da sociedade. O internacionalismo proletário. Outro elemento na formação dessa moral nova é o internacionalismo proletário, a luta pela independência dos povos contra a exploração colonial e anti-imperialista para que cheguem ao fim a guerra e a opressão de uma nação sobre a outra.
Isso é parte fundamental da luta pelo socialismo. O desenvolvimento de uma prática política internacionalista, para além do seu alcance exterior, fortalece a consciência da vanguarda e das massas. Com o objetivo de promover a revolução no mundo, Che escreveu uma mensagem à tricontinental, em que convocava os revolucionários do mundo a construir 1, 2, 3, muitos Vietnãs. Essa proclamação chamava a luta anticolonial, anti-imperialista e socialista os povos da África, da Ásia e da América Latina. Che foi então ao Congo organizar uma guerrilha que vingaria o assassinato do líder revolucionário, Patrice Lumumba. Lá, estabeleceu relações com o governo revolucionário da Argélia e com os revolucionários do Vietnã. Ele também manteve contatos com o movimento negro dos Estados Unidos, enviando uma carta lida por Malcolm X em um comício incentivando os movimentos revolucionários na América Latina. Por essas defesas, Che não poderia cuidar apenas de um país, mas sim ser o revolucionário que poderia alastrar a revolução para outros países. A guerrilha na Bolívia, por exemplo, teve como objetivo desenvolver ação revolucionária em toda a América Latina. Pelas montanhas bolivianas, Che poderia realizar contatos e incentivar outras guerrilhas no norte da Argentina, no Peru e também no Brasil. A intenção era levantar os povos da América por uma revolução socialista. Assim, para provar suas verdades, Che deveria estar presente nessa luta, não a dirigindo a partir do exterior, mas como um dirigente no campo de batalha. E assim ele fez. Tal reflexão possui uma grande importância para os revolucionários e as revolucionárias que hoje desenvolvem suas lutas sob o capitalismo. O esforço persistente, o trabalho cotidiano, a entrega sincera no cumprimento das diversas tarefas que a revolução exige no Brasil, na América Latina e no mundo são qualidades que forjam o que esperamos da humanidade futura. Quando o sacrifício é consciente, ele deixa de ser um fardo para ser a satisfação de darmos nossa contribuição à libertação da classe trabalhadora da opressão e da exploração do capitalismo imperialista. A propaganda burguesa pela manutenção da dominação ideológica é feita para apresentar a possibilidade de acumulação de riqueza a qualquer um. A ilusão de uma possível libertação individual por meio do enriquecimento, mesmo que à custa da exploração e do sofrimento de outras pessoas, vai prendendo os indivíduos nas cadeias invisíveis do capitalismo. Para isso, todos os meios de comunicação, nas mãos da burguesia, o sistema educacional, a produção artística e cultural voltadas para o culto do indivíduo, servem ao propósito de garantir a alienação das massas. O papel do partido. Outro elemento defendido por Che para uma real transformação das pessoas é o papel do partido, da vanguarda. Ele é um elemento determinante na formação dos quadros revolucionários. Os seus militantes e dirigentes devem, a partir do exemplo diário e da dedicação, mobilizar as massas na construção do socialismo. Sua atuação enquanto ditadura do proletariado se faz sentir não apenas sobre a classe derrotada pela revolução, mas também sobre a classe trabalhadora. Por isso, a justa expressão dos interesses imediatos e futuros do proletariado é o que garante a sintonia entre a vanguarda e as massas. Entretanto, chama a atenção que esse processo não acontece sem equívocos. E quando isso acontece, é notável a diminuição da participação política e até um certo desinteresse nas diretrizes equivocadas do governo revolucionário. Essa vigilância, a capacidade de autocrítica e o combate à burocratização permeiam todo o pensamento e a prática de Che Guevara. A transformação da sociedade, tanto em sua base material e econômica, quanto em sua superestrutura, ou seja, ao nível das ideias, da moral, da produção artística, etc., só se dará com uma ação consciente de uma vanguarda que aplique a teoria revolucionária do marxismo-leninismo de forma criadora e combativa. E nesse sentido, Che conclui que na experiência cubana há dois pilares para a construção do socialismo: o desenvolvimento da técnica e o das pessoas novas. Che foi profundo em suas ações, na teoria e na prática, e em sua conduta íntegra. Ele legou aos revolucionários e povos do mundo inteiro um exemplo vivo de um homem novo. Sua história e seus escritos devem ser estudados com profundidade por todos aqueles que hoje desejam derrotar o apodrecido capitalismo imperialista.
Você ouviu uma matéria da edição 280 do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. E não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.